Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre a posição do útero na barriga. Útero antivertido, útero retrovertido, o que é isso e quais as consequências para a sua saúde. Antes de eu começar, eu vou pedir para você já deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, que me ajuda muito na divulgação do conteúdo. Também já ativa o sininho, que daí você sempre fica sabendo quando eu posto vídeos novos. E se quiserem, me sigam nas redes sociais, outras, Instagram e TikTok, que eu diariamente posto conteúdo também exclusivo para cada uma dessas redes. E lá, às vezes, é mais fácil de conversar pelos comentários, pelo direct, as caixinhas de pergunta e tal. É um contato um pouco mais próximo do que aqui. Vamos lá, eu tenho útero retrovertido. Isso prejudica a minha fertilidade? Isso aumenta risco de doenças? O que é útero retrovertido? Então, para isso, vamos começar falando um pouco sobre anatomia. Começando com esse modelo, Esse é um útero, temos dentro do útero, tem o corpo do útero e o colo do útero, que é a entrada. Aqui temos as tubas uterinas e os dois ovários ligados ao útero através de um ligamento, representado por essa cordinha. Um outro jeito de mostrar para vocês é nesse modelo, porque quando a gente mostra em mais de um modelo é mais fácil de entender, Então aqui, cortado no meio, temos a vagina, Se você põe o dedo na vagina, você vai chegar aqui. No final tem o colo do útero, que é a entrada do útero, o corpo do útero, as tubas uterinas, uma de cada lado, e os ovários representados pelas bolinhas cinzas. Então temos um útero no meio do corpo e dele saindo de cada lado uma tuba e um ovário, totalizando duas tubas, uma de cada lado, dois ovários, um de cada lado. E quando a gente vai analisar a posição do útero no nosso corpo, nós temos aqui uma bacia. Essa parte aqui da bacia é esse ossinho aqui, E essa parte que eu vou mostrar para vocês é o ossinho da pubis. Esse bem aqui acima do clitóris, sabe? O ossinho aqui da parte de baixo. O útero, ele fica localizado no nosso corpo dentro da pelve. Na vida real, eu vou tentar mostrar para vocês aqui para vocês terem uma ideia. O útero, ele fica localizado dentro da pelve, abaixo do osso da pubis. Então, se você põe a mão aqui no ossinho, o seu útero tá ainda para baixo disso, Tem primeiro a bexiga aqui na frente, depois o útero e depois o reto. Se você olha por cima, você tem então aqui o osso da pubis, na frente do útero a bexiga, onde fica o xixi, depois o útero e aqui para trás o reto, o intestino, que vai sair no ânus, O mais comum, no sentido de mais frequente, é que o útero ele esteja numa posição aqui dentro, virado para frente, reto, virado para frente. Ou seja, deitado por cima da bexiga em direção à sua barriga. Isso significa útero antivertido, ou sinônimo, virado para frente. Só que em alguns casos, a minoria das pacientes, em vez desse útero estar virado para frente, ele está viradinho para trás. Isso significa útero retrovertido. Ou seja, a pontinha dele está apontada para suas costas, para o intestino, e não para a bexiga. E além disso, ainda tem uma terceira posição, que seria um útero bem reto aqui, apontando para sua cabeça, que é chamado de útero médio vertido. Vou levantar aqui para mostrar para vocês como que fica isso na vida real. Temos aqui o útero, que geralmente está nessa posição aqui, para baixo desse ossinho aqui, então bem lá dentro da pelve. O útero antivertido, ele seria um útero virado com a ponta dele para frente. O retrovertido seria um útero virado com a ponta dele para trás. E o médio vertido virado com a ponta dele para cima. É isso que significa retrovertido, ou seja, não é uma malformação do útero, é simplesmente a posição que ele está na pelve, se é para frente, para o meio ou para trás. E existe esse mito de que o útero retrovertido, que é mais incomum, então o mais comum é que ele seja virado para frente. Mas existe esse mito de que o útero retrovertido poderia trazer problemas para a saúde da pessoa, como maior dificuldade de engravidar, maior dificuldade de colocar ou usar DIU, alguma questão com o parto normal ou
aumento de algumas doenças, que eu já ouvi aqui no consultório, o paciente me falando que os médicos falaram para ela, aumento da chance de desenvolver endometriose por causa de um útero retrovertido. Não existe nada disso. Útero retrovertido é uma característica da posição do seu útero, não é uma doença e não aumenta risco de nada. A única questão é que é interessante que você saiba a posição do seu útero, porque, por exemplo, se você vai colocar um coletor, se o seu útero ele é antivertido, que é o mais comum, né? Então, se ele é antivertido e a pontinha dele, o fundo dele, tá virado para frente, veja que o colo do útero tá virado para trás. Então, se você tem um útero antivertido e você for colocar o dedo na vagina para buscar o seu colo do útero, você vai ter que buscar lá na parte de trás da vagina. Enquanto que se o útero ele é retrovertido e tá virado, ó, para as costas da pessoa, o colo do útero vai estar virado mais para frente, mais anterior. Então, se você pôr o dedo na vagina, você não vai ir lá para o chão, você vai ir para a parte de cima da vagina, né? Que a gente chama de fórnice anterior. Então, se você, como a maioria das mulheres, se você tiver um útero que é antivertido, né, virado de lado, digamos que ele tá assim, virado para minha barriga, e o colo do útero tá posterior, quando eu for colocar um coletor, eu vou jogar esse coletor em direção à minha coluna dentro da vagina. E se ele for assim, retrovertido, e o meu colo está mais para anterior, eu vou jogar esse coletor mais para cima, né? Mais para a parte aqui perto da minha barriga, dentro da vagina. Então é interessante você saber a posição do seu útero por essa questão ou como autoconhecimento mesmo. Mas não é algo que vá mudar nada na sua vida no sentido de riscos ou doenças ou dificuldades aí da vida. Totalmente normal. Você, por acaso, já ouviu alguém te dizer que o seu útero retrovertido tem alguma questão? Porque infelizmente é uma coisa bem comum, mas pode ficar tranquila que é totalmente normal. Para colocar DIU é a mesma coisa, é só o médico saber para qual é a posição, porque isso muda o jeito que a gente faz o exame, mas totalmente normal, não impede nada e não dificulta também nada. Bom, é isso, espero ter ajudado vocês a entender melhor essa questão do útero retrovertido e da posição dos órgãos dentro da pelve, que é uma coisa muito importante porque entra aí no nosso estudo autoconhecimento da anatomia interna feminina. E é isso, tem vídeo aqui também sobre a anatomia externa feminina, mais focado no prazer, né, falando de clitóris e da vulva por fora, então se vocês quiserem ver, podem ver no card. E até o próximo vídeo.